Paz do Senhor, aqui é o pastor Anderson Teixeira, passando para deixar mais um ponto de reflexão. E esse vídeo de reflexão é para aqueles que supostamente possam se interessar pelo conteúdo esboçado por nós. Eu quero estar lendo aqui em Atos dos Apóstolos, nossa Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo de número 22, vai até o versículo de número 29. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim, mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo não considera a sua vida como preciosa. Então, para Paulo, a maior preocupação era poder dar continuidade na pregação do Evangelho, do ministério que o Senhor confiara a ele. Paulo não estava preocupado com a sua vida, com o que haveria de acontecer para ele. Embora o Espírito Santo colocasse no seu coração o que haveria de acontecer com ele quando ele chegava em determinadas cidades, principalmente em Jerusalém, que era o foco dos seus grandes algozes e perseguidores, ele não tinha medo. Paulo estava disposto a sofrer pelo Evangelho. Paulo estava disposto até a dar sua vida pelo Evangelho. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo estava dando adeus, se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo estava dando adeus, e ao dar adeus, ele estava aqui mostrando também que não tinha preocupação nenhuma com a sua vida, que o seu intuito era terminar a sua carreira e pregar o Evangelho. Paulo não era como os pastores de hoje, preocupados com a sua vida financeira, material, com o seu bem-estar. Paulo não tinha nenhum tipo de preocupação dessa. Paulo agora ele entende que ele foi chamado para cumprir um ministério e que, como outrora ele perseguia a igreja, e que agora ele entende que ele está sujeito a ser perseguido também. Muitos hoje não querem ser perseguidos por amor do Evangelho, não querem sofrer, não querem ter... Não. E muitos até pregam sobre que nós devemos sofrer, que o Evangelho é sofrimento, mas eles mesmos não querem sofrer, porque eles pregam, anunciam o Evangelho, falam de um sofrimento que eles nem sabem o que é. Por quê? Porque eles criaram uma estrutura em volta deles para que eles sejam os popstar, os senhores da igreja, aqueles que têm o direito de viver da lã das ovelhas e tal. Embora Jesus falou que o pastor, né, que ele era pastor, e o pastor que ele não era mercenário, que o mercenário trabalha ou cuida do rebanho porque está assalariado. O pastor não, o pastor cuida pelo amor que tem ao seu rebanho, né? Então Paulo aqui ele age como um pastor, preocupado com o rebanho, que ele sabe que não é dele, que ele vai ter que entregar ao sumo pastor, que é Cristo. Então ele está tão preocupado que ele chega a despreocupar-se da
com a sua própria existência, com a sua própria vida. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele. Ele sabe que o Espírito Santo, muitas das horas, muitos momentos da sua existência, colocava em seu coração que ao chegar em determinada cidade seria perseguido, maltratado, seria lançado em cárcere, como foi muitas vezes, mas ele não estava preocupado com nada disso. O importante para ele é que ele tivesse a capacidade de sofrer pelo Evangelho e de carregar a cruz, porque para isso, para ele, passar por tudo isso já era gratificante, já era honroso passar por tudo aquilo, carregar a cruz, trazer consigo as marcas de Cristo, do Evangelho consigo. Paulo estava muito feliz por passar por todo aquele processo, mas Paulo vai dizer algo agora. Ele tem tanta preocupação com o rebanho, ele está dizendo, olha, com a minha partida temo que entre vós. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Esses lobos terão a preocupação do quê? De explorar o rebanho, de controlar e dominar o rebanho. Então, irmãos, nesses últimos dias, é vergonhoso que nós temos observado no meio evangélico acontecer. Homens que são tão arrogantes, que querem se colocar como senhores da igreja, e querem dizer que entendem muito mais das Escrituras. Parece que a Escritura é de particular interpretação dele, porque ele acha que só ele consegue compreender as Escrituras e que a gente temos que se sujeitar a ele, sujeitar às regras, às ordens dele, porque só ele tem a interpretação das Escrituras. Usa isso para manipular as pessoas, para manipular e fazer e barganhar com as ovelhas do Senhor. Usam as ovelhas como meio de barganhar as coisas, de conseguir as coisas, conseguir cadeiras, conseguir oportunidades, conseguir verba, conseguir dinheiro, tudo com o rebanho do Senhor. Por que isso está acontecendo? Para que se cumpra as Escrituras. As Escrituras têm que se cumprir. Quando fala de falsos profetas, falsos mestres, falsos profetas, não é só aquele que fala xarabacanta, labracaia, não. Fala em línguas estranhas, entrega 2, 3 profecias, não. Falsos profetas é aquele que distorce a Bíblia, que distorce a palavra em benefício próprio, que traz o sentido das Escrituras para beneficiar ele, a família dele, a cúpula dele, aqueles que estão com ele, e aí explora o rebanho, distorce o conceito bíblico. Há aqueles que estão... tem uns aí que tem a pachorra de dizer que a Bíblia já tem que ser atualizada. Tem uns aí mais que está indo mais além. A Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia é ultrapassada. São loucos, irmão. Homens loucos, desequilibrados. Mas por que está acontecendo? Porque a Bíblia está dizendo que muitos falsos mestres apareceriam no meio do povo. Paulo está falando aqui, ó, que ele estava preocupado que essas pessoas não pouparão o rebanho. Por que não pouparão? Porque não terão preocupação com o rebanho. Terão preocupação consigo mesmas, com o seu ventre, com as suas necessidades. Enquanto tem muitos dentro das igrejas, e aí irmãos, aí eu digo, tem tanta coisa acontecendo hoje no meio cristão que é de se envergonhar. Irmãos, hoje a gente vê pessoas aí, pastores, que não dá mais oportunidade para pregador que não tem 30, 40 mil pessoas ali seguindo ele. Hoje a rede social do pregador tem que estar bem surtida de pessoas que
que seguem ele, que vai atrás dele. Por quê? Porque senão ele não é convidado para pregar, ele não é convidado, não tem uma oportunidade na igreja. Só aqueles que estão em grande destaque aí na mídia, nas redes sociais, esses são convidados para pregar. Por quê? Porque os pastores consideram que esses têm capacidade de arrastar a multidão para eles. As ovelhas hoje é massa de manobra. Os pastores, em vez de pregar o evangelho, estão fazendo politicagem dentro das igrejas, em cima dos púlpitos. Por quê? Porque estão preocupados com o seu ganho, com a sua vida secular. Irmãos, eu penso assim, se alguém quer ter algum ganho, se forme, estude, busque uma profissão, busque ter uma profissão boa, busque ter uma profissão que dê realmente um lucro, que traga para você uma questão monetária, que faça você ter uma questão monetária avantajada, que te dê uma condição de vida melhor, mas não use o evangelho, não use a palavra, não use o púlpito para se beneficiar. Tem muitas pessoas utilizando o púlpito, muitos pastores utilizando os púlpitos. Existe pastor que só, como eu estava falando agora, que só convida pregadores famosos na internet para encher o ambiente para ele. E as pessoas não querem, os pastores não querem mais ir atrás das almas. Eles não querem mais trabalhar, eles querem sentar na cadeira e esperar que o povo venha. E para o povo vir, eles traz esses pregador famoso, aí paga aí 4, 5, 6, 10, 15, 20 pro pregador pregar aquela meia hora, 1 hora ali, 2 horas ali, pregar ali, trazer uma mensagem. E aí o que acontece? Depois o pregador vai embora, e muitas daquelas pessoas que estão ali enchendo o ambiente vai embora também, porque muitos daqueles que estão ali não são daquela denominação, muitas vezes é de outras igrejas, mas ele paga com a intenção de arrastar aquela pessoa para dentro do ministério dele. E sabe o que acontece? É tão interessante que essas pessoas pagam 5, 10, 15, 20 mil para esse pregador, quando é no outro dia, alguém da própria igreja dele vai pedir uma cesta básica que ele não tem para dar, vai pedir um dinheiro para um gás, ele não tem para dar, vai pedir um dinheiro para um remédio, para comprar um dipirona, ele não tem. Por quê? Porque ele deu para um pregador famoso. E aí quando chega na época de eleição, como nós estamos agora, as igrejas, o povo de Deus vira massa de manobra. Só Jesus, irmão, isso é o sinal da volta dele. E com isso, com todas essas misérias que estão acontecendo dentro do contexto religioso, o povo vai se afastando da igreja. É por causa desses comportamentos que o povo se afasta da igreja. Muitos têm se afastado. Aí os pastores ficam falando, os desigrejados. Desigrejados é você que não sabe administrar as coisas do Senhor, porque você não entende que você é mordomo, a sua mordomia, o que você está executando como mordomia, tudo que está à tua volta não é teu, é do Senhor, e você tem que executar isso com prudência e com decência, com dignidade, porque um dia você vai ter que prestar conta para o Senhor. Se todos os pastores tivessem consciência disso, parava de querer fazer das ovelhas, da obra de Deus, das ovelhas do Senhor, massa de manobra. Pense bem, se todos os pastores começarem a pensar, vai parar de ser vergonhice. Traz pregador que não sabe nem qual é a vida do pregador direito, daqui a pouco está descobrindo que o pastor já tem 2 mulheres, já está no segundo, no terceiro casamento, que esse pregador agora já está na 3ª mulher, no 4º casamento, e vice-versa, que esse pregador anda nas zonas de prostituição por aí. Tem pregadores hoje, antes de pregar, vai para os prostíbulos se saciar com as carnes das prostitutas e depois vai para cima dos púlpitos pregar, porque já está bem relaxadão, aí vai pregar, vai transmitir o quê? E aí o povo, porque o cabo estudou uma teologia, entende homilética, oratória, hermenêutica, retórica, sabe trazer uma palavra cheia de retórica, de mexer com o povo, de induzir o povo a acreditar naquilo que ele está falando. Sim, a palavra é de Deus, mas embora quem esteja falando a palavra de Deus, a vida não está condizendo. E aí não tem como a gente fazer uma análise, porque a gente às vezes não conhece o camarada.
E nem o pastor que convidou sabe, conhece o camarada ao fundo, conhece ele pelas redes sociais, porque sabe que milhões de pessoas seguem ele, porque ele já está famoso, mas a vida dele particular, ninguém está sabendo. Quando vai saber, o cara está todo podre, desajeitado, mas já foi, pregou, arrastou o dinheiro, levou o dinheiro, que muitas vezes poderia ser investido na obra social da igreja, para fazer um bom trabalho na divulgação do evangelho, da pregação do evangelho, na distribuição de uma cesta básica, na ajuda da compra de um gás, na ajuda da compra de um remédio para uma senhora, para um órfão, para uma viúva. Mas isso não acontece, não acontece por quê? Porque o dinheiro está ficando entre eles, entre os grandes, entre os pastorzão, aqueles que são os donos da razão, que não gostam que a gente fala nada. A gente não pode falar nada, porque aí o que acontece? Se ele tem dinheiro, ele vai usar o dinheiro para meter o processo no que é mais fraco. Se ele tem dinheiro, tem rede social, ele vai lá na rede social dele e começa a denegrir a imagem de quem está combatendo o erro dele. Por quê? Porque ele não quer, ele quer que todo mundo fique quieto, que aceite a podridão deles. Só Jesus. Irmãos, isso é um sinal do fim dos tempos. Jesus está voltando, está às portas, e a igreja tem que estar vigilante como as 5 virgens prudentes, que estavam vigiando ao surgir do noivo, estavam entraram e por quê? Porque guardado das suas lamparinas azeite, estavam vigiando, estavam atentas. Nós temos que estar atentos, irmão. Atentos, porque Jesus está aí às portas. A volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento, irmão. Nós não sabemos, a qualquer momento. Tanto dinheiro sendo desperdiçado no contexto religioso, e tanta obra missionária para ser feita, tanto campo missionário para ser desbravado aí, e dinheiro rodando pela mão desses pastores ficando ricos, andando de carros importados, sabe, desfrutando de aviões, comprando aviões com dinheiro de igreja, sendo que esse dinheiro poderia ser investido na obra do Senhor. Deus não chamou para pastores para viver na luxúria, não, porque se Jesus não viveu na luxúria, bem verdade é que eu já vi pregador falar aí, pregar e falar, não, Jesus tinha casa sim. Concordo que Jesus tinha casa, concordo mesmo. Uma certa vez eu vi o pastor Abílio Santana fazendo uma exposição desse contexto, falando sobre Jesus, que Jesus tinha casa, tinha uma casa boa. Eu até concordo com ele, que Jesus tinha uma casa, e não acredito que Jesus tinha qualquer casa assim, a casa bagunçada, não. Não, Jesus tinha uma casa assim. Sim, Jesus tinha casa. E se ele é uma casa boa, na beira da praia, eu já não sei, você entendeu? Mas que ele tinha casa, ele tinha. Mas Jesus nunca se importou, porque Jesus, quando ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça, é porque ele não tinha descanso. Jesus não parava, Jesus era incansável, Jesus ia de um lado para o outro constantemente pregando, levando a mensagem do reino de Deus, falando que o reino de Deus era chegado, divulgando a palavra. Jesus era incansável, por isso que ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Não, concordo com o pastor da Bíblia, que de fato ele tinha casa, mas nesse contexto ele está falando porque ele não parava. O seu ministério era um ministério Jesus era incansável. Tanto que quando ele vai para Cesareia de Filipe, ali, para mim, eu tenho como ele vai tirar um retiro ali, vai fazer um retiro com os discípulos, bater um papo, distrair, interrogar os discípulos acerca do que estava, você entendeu? Mas em Mateus 16, 13, conta essa história. Então o que acontece? Só que nós temos que entender que Jesus nunca, em hipótese alguma, nos orientou a buscar riqueza por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é para promover ninguém, para produzir riqueza para ninguém.